Olha só, meu povo, infelizmente a gente começa trazendo informação de violência, muita violência, violência extrema. Infelizmente, a gente fala sobre o caso que está repercutindo em todo o estado. Um caso absurdo e nojento. Violência contra a criança. Presta atenção no que eu vou trazer agora para vocês, já logo no começo do Correio Manhã. Um médico pediatra, ele está sendo acusado, investigado, acusado de abusar sexualmente de uma paciente no momento da consulta, dentro do próprio consultório. A vítima seria uma menina de apenas 9 aninhos. Meu Deus do céu, Carlos Daniel, ele está ao vivo com a gente aqui, ele vai contar agora como tudo aconteceu, como está essa investigação e, inclusive, tem a fala da mãe dessa menina. Não é isso, Carlos Daniel? Bom dia para você, bem-vindo ao Correio Manhã, meu amigo. Oi, João, bom dia para você e para toda a Paraíba. Um caso nojento, absurdo, repugnante, todos os sinônimos que a gente possa usar diante de um fato como esse. Tudo teria acontecido, João, no dia 25 de julho. Esse médico, se é que a gente pode chamar assim, acompanhava essa criança de apenas 9 anos desde a infância, desde bebezinha. A informação que nós temos é que ele tem 80 anos e a mãe confiava no trabalho desse profissional. Então, todas as consultas de rotina, tudo que a criança precisava de algum problema de saúde, ela levava até esse profissional. E exatamente no dia 25 de julho, em mais uma consulta, já que alguns dias atrás ele tinha dito que ela teria que precisar passar toda semana no consultório dele para seguir sendo acompanhada por ele. E é justamente em uma consulta de rotina, quando a mãe estava transcrevendo uma receita por não entender a letra do médico. Ela contou em depoimento que estava um pouco de costa para esse profissional, transcrevia ali a receita passada por ele, e quando ela se virou, percebeu que a filha de apenas 9 anos, a caçula dela, estava no colo desse médico pediatra e ele estava passando as mãos na parte íntima da filha. A mãe contou que, obviamente, ficou assustada com tudo que percebeu, pediu para que a filha descesse do colo do profissional, chamou a filha mais velha também e elas apenas saíram do consultório médico e se dirigiram até a delegacia. Nós temos uma entrevista, um depoimento inclusive muito forte dessa mãe contando mais detalhes sobre como tudo aconteceu. Vamos acompanhar. Ele é pediatra dela desde bebê, foi o primeiro pediatra dela e ela apresentou, na verdade ele disse que ela estava com uma doença autoimune, provavelmente uma doença autoimune, e que precisaria do acompanhamento dela semanal. Porém, antes de completar a semana, ela apresentou uma amidalite e precisou retornar. Ele fez questão de vê-la. E nesse dia da consulta, a consulta não girou em torno apenas da amidalite. Levou outros rumos. Foi feita a consulta do que a gente necessitava. Eu estava ao lado dela o tempo todo. E em dado momento ele tem uma letra horrível e ele tinha passado 3 receitas e eu escrevia sempre atrás de um desenho que ele fazia para ela todas as vezes, que era uma borboleta. E nesse desenho eu escrevi atrás o remédio que ele estava passando. E ele fez isso enquanto eu estava nesse momento sentada escrevendo. Pegou minha outra filha menor, ficava fazendo cócegas na minha filha para que ela falasse muito alto e eu não ouvisse o que ele estava pedindo à minha mais velha. E quando eu vi que ela estava demorando muito a se levantar já e que já tinha parado a brincadeira, eu me levantei, me deparei com ele tocando as partes íntimas dela por cima do short. Travei completamente. Só mandei minha filha se levantar. Ele ficou desnorteado, porque ele viu que eu vi a cena. Ele ficou desnorteado e tirei minhas 2 filhas de lá e saí. Eu esperei meu esposo chegar, conversei com minha filha primeiramente, porque ela não entendia o que tinha acontecido, de fato, o crime, né? A gente conversa muito sobre corpo com ela, mas a gente nunca detalhou o que seria um abuso sexual. Então, assim, ela não tinha noção do que tinha acontecido, até então. Então, a gente precisou explicar a ela e foi quando ela relatou de fato, dizendo que não tinha falado na hora porque tinha sentido vergonha
porque estava doendo. A gente fez o primeiro boletim de ocorrência, né, para que não ficasse sem nada no dia, né, registrado. E de lá a gente fez a perícia, foi para o IPC para poder fazer a perícia com ela. O caso agora está sendo acompanhado pela Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Infância da capital, João Pessoa. E agora o objetivo da investigação, João, é os investigadores conseguirem aprofundar um pouco mais deste inquérito policial, ou seja, robustecer esse inquérito policial. Porque, de acordo com os depoimentos e com as investigações, é possível que esse médico pediatra tenha feito outras vítimas, tanto crianças quanto também até as mães dessas crianças. Vamos acompanhar o que disse o advogado de defesa, ou seja, o advogado da vítima. Diante dos fatos apresentados, tivemos não só o depoimento da criança, que foi extremamente coeso e firme, como também o depoimento da mãe, que presenciou, não apenas ouviu os fatos, os relatos da criança, mas presenciou no momento do crime, o momento em que o abusador estaria praticando o ato libidinoso, que é caracterizado como estupro de vulnerável. Diante dessa situação, foi ouvido naquele momento apenas a mãe, para que fosse feito a abertura do procedimento investigatório e encaminhado à Delegacia dos Crimes de Repressão contra a Infância e Juventude. Diante dessa situação, a delegada vem buscando os meios, né, para poder acrescentar elementos investigativos, né, trazer mais provas, inclusive para um possível pedido de prisão em relação ao acusado, tendo em vista que ele hoje permanece atuando como médico, né, e possivelmente fazendo novas vítimas a cada dia. Diante de algumas diligências e investigações que estamos fazendo, já tomamos conhecimento de pelo menos 6 casos, contando com o inicial, esse que deu origem a tudo isso, né? São 6 casos entre vítimas crianças, possíveis vítimas crianças, e inclusive possíveis vítimas mães que foram assediadas pelo abusador, né? Então, é uma situação de extrema relevância que mostra não só a ousadia, né, do indiciado em praticar esses crimes, esses atos contra crianças, mas eles sentem uma segurança e uma sensação de impunidade tão grande que chega a assediar até mesmo as mães. E esperamos que todas as mães que já tenham passado e desconfiaram de qualquer ato em relação a esse médico, que denunciem, não se calem, não tenham medo, porque só assim vocês vão poder acabar com essa sequência de crimes praticados por esse predador sexual. A Superintendência da Polícia Civil de João Pessoa explicou que foram solicitados outros exames, uma perícia e que depoimentos seguem sendo colhidos, ou seja, testemunhas seguem sendo ouvidas na cidade da Polícia Civil aqui em João Pessoa. A Superintendência também explicou, João, que o depoimento do médico estava marcado para acontecer no dia 1º de julho, mas ele apresentou um atestado e uma nova data para que ele deponha será marcada ainda esta semana. Ainda de acordo com as investigações da Polícia Civil, o médico não responde por outros crimes. Vamos acompanhar agora uma entrevista com o delegado que está à frente desta investigação. O inquérito foi instaurado por crime de estupro de vulnerável. A vítima é 9 anos de idade, uma menina, e por atos libidinosos, né, diversos de conjunção carnal, com os elementos já informativos, já de forma robusta, inclusive no inquérito, que tramita aqui na capital. A nossa produção, João, entrou em contato com o Conselho Regional de Medicina do Estado da Paraíba, que respondeu através de nota que até o momento não recebeu nenhuma denúncia referente ao caso do pediatra mencionado nas redes sociais e também pela imprensa ontem. O CRM da Paraíba disse também que aguarda a conclusão da investigação policial para proceder com uma análise do caso concreto. A nossa produção também entrou em contato com o advogado de defesa desse profissional, ou seja, desse médico pediatra
pediatra. E a resposta foi que ele se encontra em João Pessoa, ou seja, o suspeito se encontra em João Pessoa e será ouvido conforme acordado com a autoridade policial. Após a oitiva, nos comprometemos em divulgar uma nota. Claro, a gente segue acompanhando todos os detalhes sobre esse caso e informando ao longo da programação. Meu amigo, eu volto contigo. Notícia triste, absurda, revoltante, Carlos Daniel. Obrigado, Carlos Daniel. Valeu pelas informações. Você vai lá, procura um profissional, um especialista, assim como eu. Minha filha hoje com 11 anos. Né? Quantas vezes deixei minha filha na mão de um profissional? Na mão de um médico pediatra, aliás. Quantas vezes eu confiei a minha filha nas mãos de um profissional, assim como o senhor, assim como a senhora. Quando a gente vai imaginar que um cara que se coloca para cuidar de pessoas, para salvar vidas, estuda muito para isso, quando que nós vamos imaginar que um cara como esse vai se aproveitar da fragilidade, vai se aproveitar de um momento dentro do consultório para abusar de uma criança, para abusar também de mulheres, como há a suspeita, nada confirmado, mas há a suspeita de que ele tenha cometido outros crimes além desse. Eu não estou inventando história não, o laudo mostrou isso. A investigação está apontando isso. Esse filho do capeta, esse Satanás, acabando com a vida de uma criança. Apenas 9 anos. Tem mais uma fala da mãe dessa menina que eu vou trazer para vocês agora aqui na tela do povo. Está no ponto, Taubaté? Pode soltar, por favor. Que ele pague pelo que ele fez, somente. Que assim, a partir desse caso, outras crianças não passem pelo que minha filha passou. E que outras mães não sintam o que eu senti no momento e que eu venho sentindo até agora. Enquanto ele não pagar pelo que ele fez com minha filha, eu não sossego. Qual que é a idade do médico, Anderson? Estou perguntando para você. 80, mais de 80 anos? O que me preocupa é isso. Porque a lei no Brasil, além de caduca, velha, né, retardada, né, já é uma lei que não funciona mais, acaba protegendo, dando suporte para criminosos como este. Porque agora chega, tudo é comprovado, tudo é investigado, né, mostra que o cara... Eu lembro de várias histórias, de vários casos, Abdel Macia e por aí vai. Né, porque o cara, quando a casa cai para ele, o crime que ele vem cometendo é descoberto, é investigado e é descoberto, aí, meu filho, o cara aparece com doença que não tinha, não é não, Paulista? Aí já surge uma doença para ele não ser preso, aí já vem a lei e protege o cara, porque ele tem mais de 80 anos, já é um idoso, aí não pode ir para a cadeia, vai cumprir a prisão domiciliar. Infelizmente, a lei vem para proteger criminosos nojentos como esse cara aí, ó, que foi e acabou com a vida de uma criança. Tirou tudo que ela tinha de mais sagrado. Pensa num negócio desse, além disso, acaba com a vida também de toda a família. Imagina a cabeça dessa mãe que acabou de falar agora pedindo por justiça. Imagina a cabeça de um pai. Já mostramos, inclusive, aqui na Paraíba, não faz muito tempo, que o cara foi e fez justiça com as próprias mãos. Um cara que tinha violentado a filha dele. Não estou aqui pedindo nem mandando para fazer isso. Mas causa tanta revolta na gente e mexe com a cabeça da gente também. Um cabra nojento como esse, a gente vai acompanhar essa história de perto, até porque pode ser que tenham outras vítimas desse cara. Pode ser, essa é a suspeita. Qualquer outra novidade, desdobramento, eu trago para vocês aqui na tela do povo.